Bem-vindo ao canal Bons Espíritas. Nasci em Baltazar, região antiga da Síria, e no pouco tempo que convivi com o Cristo, ele me disse coisas maravilhosas sobre o seu nascimento. Após a sua crucificação, Jesus voltou para se encontrar comigo, e com o meu filho Jerônimo, momento em que conversei com ele, alguns conceitos a respeito do seu nascimento. Em primeiro lugar, é importante destacar que os 3 homens que apareceram em seu nascimento, não eram magos e nem reis. Podemos dizer que eram magos, sábios e estudiosos dos astros e do sobrenatural, e eram reis, constituídos por um império, empossados e hereditários, mas eram inteligentes. Belchior era muito idoso, Baltazar era mediano, e Gaspar era extremamente jovem. Fato é que os 3 tinham a representação geográfica do mundo. Jesus nos ensinou que Baltazar era negro, de origem africana, e não árabe. Belchior era da Pérsia, Prússia, União Soviética e Rússia, para onde foi o apóstolo André. Baltazar era da África, Etiópia, para onde foi o apóstolo Filipe. Gaspar era das Índias, região península, mais para o Nepal, porém mais longe da Turquia, para onde foi o apóstolo Bartolomeu. 3 apóstolos foram para a África, um apóstolo foi para a Índia, e um outro apóstolo foi para a Pérsia, os demais apóstolos foram para a Europa, Ásia e Arábia. Os 3 homens se encontraram perante o rei Herodes, governador da Judéia, visitando-o como representantes do império. Eles disseram ao rei Herodes que havia nascido um rei. Miguel, um guerreiro, protegeu os 3 homens dos soldados do rei Herodes, e eles só não morreram por intercessão dele. O rei Herodes disse a eles: "Que rei é esse que acabou de nascer?" Os magos responderam ao rei Herodes: "Não sabemos, mas descobriremos." Então, o rei Herodes enviou os 3 homens para uma localidade que ele acreditava que lá havia nascido esse tal rei, mas na verdade, era uma emboscada, pois ele queria que os homens indicassem quem era o rei, para ele ceifasse a sua vida. Gabriel indicou para os magos que Jesus havia nascido em Belém, embora o rei Herodes houvesse indicado o caminho para Jerusalém. Os espíritos guiaram esses 3 homens para Belém, e em paralelo, um casal estava na iminência de parir um filho. Rafael e Miguel guiaram e acompanharam os magos em sua viagem, até eles encontrarem Jesus. Gabriel estava com José e Maria. Os 3 homens não eram deste orbe, eles eram irmãos de Cristo, de outro orbe. Deus enviou os magos em primeiro lugar, e João Batista depois, para preparar o caminho para Jesus, que teve 4 espíritos antes dele. Sendo espíritos de outro orbe, e cada qual em sua região, preparou a chegada dos apóstolos, em seguida. Os apóstolos fugiram para cada qual as suas regiões, e no centro do mundo surgiu o rei de todo o mundo. Gabriel apareceu em sonho para os 3 homens, antes deles visitarem Jesus, era o mês de junho, e Gabriel ordenou que eles não fossem até Jerusalém. Os magos têm os nomes das estrelas que ainda não foram descobertas pela humanidade. Jesus nasceu em junho e morreu no primeiro terço do ano. Os 3 homens ouviram a voz do mal, e quase foram induzidos ao erro no trajeto. Por isso, se Gabriel não tivesse aparecido em sonho, eles teriam ido para Jerusalém, e não teriam encontrado Jesus. Então, eles foram para Belém. Nem todos aqueles que são abastados são bons homens, e se não fosse o anjo Gabriel aparecer novamente, os magos teriam errado, e mudado a história. José e Maria, que eram um casal pobre, chegaram em um hotel em Belém, mas Maria acabou parindo Jesus na manjedoura, por não terem sido aceitos no hotel. Os 3 homens levaram e entregaram presentes para Jesus, mas não era ouro. Baltazar levou 33 mirras, Gaspar entregou 33 incensos da Índia, e Belchior deu uma pedra de cristal a José e Maria. José então perguntou aos 3 homens: "Quem são vocês que nos encontraram na manjedoura?" Os magos responderam em voz uníssona: "Nós ouvimos um chamado de Gabriel nos convocando." Através de Gabriel, os 3 homens conversaram com José, e pediram respeito para com Maria, inteligência para com que a população falaria de mulher estar grávida, antes do casamento, e calma, porque os anos seriam difíceis para todos eles. Jesus, quando nos contou a história, disse que José e Maria chegaram no hotel para estadia, mas não foram bem recebidos pelo proprietário, pois ele não deu atenção para o casal, que era muito pobre. Maria chegou no hotel cheia de dores, pois estava sentada no jumento, e com muito peso na barriga.
Após quilômetros andando grávida e na espera de um lugar, o casal entrou no hotel, mas foram expulsos, porque não tinham dinheiro. Maria deu à luz no meio das vacas. Jesus nos ensinou que José teve que bater no animal, pois ele dava coices em Maria. Um outro animal lambia Maria, e José teve que tirar o cavalo de perto dela. Na Síria, de onde eu vim, dizemos que Jesus não nasceu na manjedoura, ele nasceu no meio de palha e lutando com os animais. Enquanto Jesus ainda estava colado em Maria, os 3 homens chegaram. Gaspar ofereceu água a Maria, Belchior entregou as suas vestes de pano a ela, e Baltazar deu uma faca africana para a mãe de Jesus. O parto de Maria durou 10 minutos, mas as contrações duraram 6 horas, por isso, Maria gritou por 6 horas, até a chegada no hotel, e depois na manjedoura. José puxava o jumento pelos dentes. Os magos apareceram durante a noite, acamparam com José, Maria e Jesus, e foram embora pela manhã. Gaspar olhou para José e deu uma espécie de conselho a ele: você não terá como cuidar dessa criatura, é ela quem cuidará de você. José, parabéns pelo filho que você recebeu, você é abençoado. Deus deu o Cristo a Maria, e ele prometeu que ela poderia ter o convívio desse homem, apenas 33 anos. Belchior falou a Maria: e mulher, às vezes faltará comida, mas Deus te deu mais que o alimento do dia a dia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Belchior abraçou Maria e José, e disse-lhes: muito obrigado por ter permitido o nascimento do Rei dos Reis. Baltazar entregou roupas longas, grandes e ricas a Maria dizendo-lhe: eu preciso partir para o caminho mais longo, desejo-lhe boa sorte. Desejo a vocês que experimentem o que essa criatura há de lhes prover. Belchior contesta dizendo a Baltazar: boa sorte não, eles não precisam de sorte. Gaspar, Belchior e Baltazar morreram alguns dias após o nascimento do Cristo, mas se reencontraram com Jesus no conclave, em 1º de setembro de 2024. Eles foram os 3 irmãos que ajudaram José, Maria e Jesus.